A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, todos aqueles que, de certa forma, fazem parte do nosso campo de trabalho, desse projeto, né? Eu quero te saudar com a paz do Senhor, dizer que eu estou feliz de estar novamente aqui, nesse lugar, que é um lugar de grande responsabilidade, mas é um lugar que tanto você quanto eu, qualquer um de nós, pode estar aqui, né? É interessante falar isso porque às vezes as pessoas acham que determinados lugares servem só para determinadas pessoas, mas não é bem assim. Graças a Deus, nós temos aqui na nossa igreja homens de Deus que olham para a gente e conseguem enxergar capacidade e competência para que a gente possa estar em obras como essa aqui. Então você também pode estar um dia aqui, quem sabe, né, comentando a lição, falando sobre aquilo que Deus colocou no seu coração, segundo a vontade dEle. Vamos orar e após a oração nós estaremos iniciando aí o comentário, ou os comentários a respeito da nossa lição de número 8. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade, isso nos concede estarmos aqui, e nesse momento, fazendo essa live, realizando essa obra, Senhor. Vamos corações, cada vida que está acompanhando, que estará acompanhando, Senhor, que este estudo possa alcançar esses corações, que a Tua palavra possa edificá-los, exortá-los ou consolá-los. Pai, que ela possa fazer aquilo que ela foi, Senhor, colocada para fazer. Obrigado, Senhor, por toda a equipe da EBD, do nosso superintendente, nosso pastor, Senhor Inácio, também o nosso irmão Alexandre, todos os professores, todo o nosso campo de trabalho. Abençoa os professores, continue capacitando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, os nossos professores, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 8, para o dia 23, o tema é o seguinte: cumprindo a missão evangelizadora por amor, graça e misericórdia. O texto áureo diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Leitura bíblica diária está em Isaías 49, do 14 ao 16, e João 17, 18. Diz assim a nossa leitura bíblica: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A verdade prática diz exatamente o seguinte: o amor em sua forma mais excelente e a relação pessoal e inteligente. Na esfera humana, vemos o amor materno, que contém o elemento maternal, buscando o melhor para os filhos. Na esfera divina, elevamos ainda mais. Vemos o amor de Deus, que contém o elemento divino, em que traz salvação, proteção e presença contínua. E aí o texto de Isaías 49, do 14 ao 16, a gente tem ali, pode, né, uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, mas eu, ainda que ela esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E é interessante já começar a comentar a partir dessa verdade prática, que nós temos o amor, né, falado, cantado, né, escrito, desenhado, pintado, né, nesse mundo. Mas na esfera humana nós também temos o amor materno. Mas tanto esse pregado aí pelo mundo, quanto o amor materno, eles não são iguais ao amor do Senhor. O amor do Senhor, até escrevi aqui, o amor de Deus é mais completo, porque o amor de Deus ele traz salvação, proteção e presença contínua. Então vale a pena desfrutar desse amor, vale a pena usufruir desse amor, vale a pena
permitir que esse amor ele esteja em nossos corações, na presença do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo. Então, é muito importante entender que o amor de Deus, ele é muito completo. Ele é totalmente completo. E ele traz salvação para a gente, ele traz proteção para a nossa vida, ele traz presença contínua, né? Não vai faltar, não vai parar, não vai cessar. Então vale a pena enfatizar no dia da aula, falar da importância desse amor e até fazer essa comparação, né? O amor que é cantado pelo mundo, uma hora o mundo prega amor, outra hora o mundo pega a justiça com as próprias mãos. Que amor é esse? Que amor confuso é esse? E aí nós vemos o texto de Isaías 49, dizendo que pode uma mãe esquecer do filho que cria? Talvez, né, a resposta seja sim, mas Deus diz, eu jamais vou me esquecer de vocês. Então nós percebemos que o amor de Deus é um amor fora do comum, fora do normal. E é por esse amor que você e eu estamos aqui. Vamos para a introdução. O ato de enviar Jesus com a missão evangelizadora ao mundo é uma demonstração clara e inequívoca do amor que impeliu Deus de enviar o seu próprio Filho como o único meio de salvação de suas criaturas, de livrá-los do poder do diabo e da condenação eterna. Então nós percebemos que foi o amor de Deus, que trouxe Jesus a esse mundo. O texto diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a palavra amor aí novamente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira assim, muito grande, que enviou, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a evangelização, a salvação, o amor, né, o resultado da salvação que hoje nós temos, começou com o amor. O Senhor olha para a humanidade e percebe que a humanidade estava perdida, e não tinha jeito. E Ele ama tanto essa humanidade, que é capaz de abrir mão do seu Filho, e entrega o seu Filho para morrer na cruz, para salvar essa mesma humanidade. Então isso é amor, irmãos. O amor, ele nos impele a termos atitudes grandes. O amor nos impele a termos atitudes nobres, assim como o ódio, né? A gente está falando do amor, mas o ódio, a falta de amor, também vai nos impelir, vai fazer com que tenhamos atitudes ruins, atitudes terríveis até. Então, o melhor é preservar o amor em nós, o amor de Deus em nós, porque o resultado disso é ter uma vida, né, de comunhão com Deus, uma vida de luta, de dificuldades, sempre haverá, mas uma vida de vitória, de conquista, de desafios, de amadurecimento e crescimento espiritual, de milagres, né, da presença de Deus na nossa vida. Vamos lá. Definindo o amor é um atributo moral de Deus, no qual Ele se inclina a buscar os melhores interesses por suas criaturas e a comunicar-se a elas. Portanto, o amor de Deus é o desejo pelo bem-estar desses seres amados e o prazer, satisfação que têm eles. O caráter daquele que ama reflete o amor de Deus. E nós vemos aqui no texto de 1 João 3, né, conhecemos o amor de Deus nisto, que Ele deu sua vida por amor a nós. Então nós percebemos esse amor de Deus ao ponto, como já disse, de entregar, né, de se entregar por amor a nós. Porque Deus é perfeito, seu amor é perfeito. Porque Ele é santo, seu amor é santo e puro. Esta é a razão dele procurar despertar amor no coração do homem. Isto significa a sua completa e irrestrita autoentrega mútua. 1 João 3,16. O apóstolo Paulo descreve o caráter do amor de Deus por suas criaturas, que se desviaram e, em consequência, estão sob condenação, dizendo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Irmãos, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. Então nós precisamos ter essa habilidade e esse entendimento. A lição de vida, a igreja realizando a sua missão evangelizadora, reunindo todos os esforços para a salvação do pecador, é refletir o caráter do amor de Deus. O amor de Deus que fomos alcançados para alcançar a outros. E ele diz aqui nessa lição que a igreja tem como missão salvar, né? Não que ela vai salvar, quem salva é o Senhor Jesus, mas ela vai criar mecanismos, meios para que essas pessoas cheguem à salvação. O principal é a evangelização. Então, como é que a igreja pode contribuir para a salvação do pecador? Através da obra evangelizadora, que é o que nós estamos abordando em toda a nossa lição, em todas as 13 lições. Então, nós não podemos. Mas é interessante também, irmãos, dizer que talvez em algumas igrejas, e dentro de algumas pessoas, o fato de essas pessoas terem esse amor esvaziado, né? O coração sem amor, talvez isso seja o resultado de igrejas vazias, de ministérios, né, que estão cada vez diminuindo, porque falta o amor. Talvez nós precisamos orar, pedir ao Senhor que renove esse amor dentro do nosso coração, que aumente o volume desse amor dentro de nós, que nos dê paixão, amor pelas almas, para que de fato a gente consiga fazer a obra, né, que o Senhor exigiu de nós, que o Senhor mandou que fizéssemos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a Bíblia fala para que possamos pregar. Mas talvez a gente observa, às vezes, os bancos vazios. E o resultado disso é a ausência de amor. Eu preciso amar almas. Eu preciso ter desejo, vontade de pregar o Evangelho. Eu preciso ter vontade de olhar para os meus vizinhos e, ao invés de ficar reclamando que eles estão ouvindo música com som alto, falar assim: Senhor, tenha misericórdia, salva os meus vizinhos, que eu possa ser um canal de bênção, um canal de salvação na vida dos meus vizinhos. Eu peço a você que é professora, que venha nesse momento, né, no dia da aula, né, tocar, abordar esse assunto, falar: olha, nós precisamos nos levantar. Eu tive o privilégio, há alguns domingos atrás, de conversar com a minha esposa e convidar os vizinhos. Na realidade, eu já convidava estes vizinhos há algum tempo, e convidava, de repente parava um pouquinho, depois convidava, e eles sempre fugindo, né? Nós vamos lá, nós vamos visitar. Mas o Senhor colocou no meu coração esse desejo de visitá-los e de convidá-los para estar conosco. E nós começamos a orar, porque é uma batalha espiritual, e aquilo que é espiritual não se vence com armas carnais. Então, só através de oração, de jejum, né, com sabedoria do Espírito Santo. Então, nós começamos a orar. Falei com a minha esposa: vamos orar, vamos pedir ao Senhor que toque naqueles corações. Até que eles aceitaram no culto desse mês, o culto da família, que é o primeiro domingo de fevereiro. Eles aceitaram o convite, e o culto é às 18 horas, mas nós estávamos cedo aqui na igreja porque tinha ensaio do grupo de louvor aqui na nossa matriz, na nossa sede, e nós estivemos aqui louvando ao Senhor, ensaiando, e quando foi se aproximando das 6 horas, por volta de 15 para as 6, minha esposa e meu filho: vai lá para ver, estou tentando mandar mensagem, ela não está respondendo. E aí, humanamente, eu pensei: poxa, acho que eles não vão querer estar conosco, mas eu vou lá. Nós combinamos de que traríamos, né, para a igreja. E aí eu me desloquei em direção à casa deles, que é próxima à igreja. Eu moro próximo à igreja. E quando eu virei a esquina, irmãos, para minha surpresa, eu olhei levantei a cabeça, olhei para cima, eu vi toda a família arrumadinha,
na porta da casa deles, no portão da casa deles, que é em frente o meu, eles moram de frente para o meu portão, e todos arrumadinhos, e eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, a família toda deveria ter mais ou menos o esposo, a esposa e 6 pessoas, 4 filhos, e eu acenei, e eles vieram na minha direção, e aí eu comecei ali a ser simpático, né? Falei, nossa, que legal, e nós fomos conversando, e chegamos aqui, eles se sentaram, né? Nós colocamos eles sentados, e resumindo a história, irmãos, naquele dia a mãe que é afastada e o filho se entregaram para Jesus, e desde então a mãe não tem vindo à igreja, mas o filho está firme, tem vindo, já está sendo discipulado pelos jovens aqui da igreja. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, o texto bíblico diz que nós precisamos pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Às vezes nós ficamos preocupados com os missionários que estão, né, além fronteiras, e nós temos que ficar preocupados mesmo. Nós precisamos orar pelos nossos missionários. Mas nós também precisamos ganhar os nossos vizinhos. Nós também somos missionários. E quando a gente entende isso, Deus ele começa a mostrar as famílias que estão precisando, as vidas que estão precisando de Jesus. E para minha surpresa, aquelas 2 almas se converteram. A mãe, nós temos ainda contato com eles, de vez em quando falamos com eles, são muito simpáticos conosco, mas o menino realmente, que é o filho mais velho, está firme, tem caminhado para a igreja, tem vindo aos cultos. Isso é Deus que faz, irmãos. Mas nós precisamos, de fato, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Amém? Vamos lá. Tópico 2. O amor de Deus incluindo a misericórdia e a graça. Ao analisar a definição de misericórdia e a graça, verificamos que a essência do amor de Deus por suas criaturas e seus filhos é a demonstração visível do amor de Deus. Misericórdia, este termo é usado sempre em relação àqueles que estão em estado de angústia ou miséria. Neste caso que estamos tratando, é causada pelo pecado ou causada pelo sofrimento. É importante ressaltar que em todos os casos a misericórdia se relaciona à remoção da causa. A palavra de Deus descreve que Deus é rico em misericórdia. Efésios 2, 4 a 10. E abundante em benignidade. Benignidade. A misericórdia de Deus é a sua compaixão para com os necessitados. Isto é, revela a sua atitude para com aqueles que padecem necessidade. Praticar a misericórdia segundo Jesus. Jesus ensinou que o homem só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também chamado a ter misericórdia para com o próximo. Mateus 5, 7, é aquele texto que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é interessante, irmãos, nós, na condição de homens e mulheres de Deus, exercermos misericórdia às pessoas. Olhar a situação de necessidade, de opressão das pessoas e poder oferecer a palavra de Deus, poder oferecer ajuda, um sorriso, um abraço, eu vou orar por você, eu estou orando por você. Isso é muito importante. Nós precisamos, de certa forma, tornar essa misericórdia em algo visível, através das nossas atitudes. Porque o texto diz que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, existe um resultado bom para aqueles que são misericordiosos. E evangelizar também é um ato de misericórdia, porque nós vemos as pessoas na miséria que é o pecado. Então, se eu vejo as pessoas na miséria que é o pecado, o que eu devo fazer para que essas pessoas encontrem o caminho de Cristo, o caminho da salvação? Pregar o Evangelho, evangelizar. E isso é exercer misericórdia. Vamos lá. Ter misericórdia é demonstrado através de ações como dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, é vestir quem está nu, é assistir aos enfermos, visitar os doentes. Nós temos, irmãos, o texto, né, de Mateus 25, que diz, né, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, preso fui, foste ver-me. Né? Então,
Isso é importante, irmãos. Nós precisamos, se nós somos misericordiosos, somos crentes em Cristo, nós temos que ter como atributo moral a preocupação de cuidar daqueles que não têm Cristo, de assistir aqueles que estão precisando de ajuda. Como é que eu faço isso? Exatamente como o texto diz, visitar aqueles que necessitam ser visitados, por exemplo, as pessoas dentro de uma prisão, de uma cadeia, pagando ali pelo seu crime, as pessoas que necessitam, às vezes, de um alimento, de uma roupa. Quando você ajuda a assistência social, quando você doa roupas para a igreja, você está exatamente fazendo o que o texto diz. O texto de Mateus 25 diz. Então, isso é muito importante. É exercer o amor, não é só cantar. Nós cantamos muito sobre o amor, falamos até sobre o amor, né? Mas, às vezes, a nossa ação, ela está bem distante das nossas palavras, das nossas atitudes, digo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Na lição de vida diz assim: qual tem sido a nossa atitude com aqueles que estão necessitados? Essa atitude de misericórdia é abrangente a todas as áreas da nossa vida e do próximo. Jesus, quando ensinava o Sermão do Monte, em Mateus 5,7, disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Portanto, ser misericordioso, segundo o ensino de Jesus, não se refere somente ao caso de necessidade física, porém nas necessidades espirituais e emocionais. Ser misericordioso é mais do que perdoar. É ter um coração grande, é estar ansioso por apagar tudo, queimar tudo que possa dificultar o nosso relacionamento com os outros, irmãos. Então isso é importante. Pessoas, às vezes, no nosso meio, no meio da igreja, às vezes têm dificuldade de se relacionar com pessoas, com mágoa. Precisamos verdadeiramente ter esse cuidado. Né? Se isso existe dentro do nosso coração, nós precisamos dobrar o nosso joelho, pedir ao Senhor que limpe o nosso coração. Porque assim como Ele nos perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar os pecados, as ofensas que chegam até nós quando somos ofendidos, quando somos, né, de certa forma, caluniados. Isso é exercer misericórdia. E a lição de vida diz o seguinte: o Senhor Jesus nos exortou a sermos misericordiosos, como também nosso Pai é misericordioso. E aí nós já estamos caminhando para o fim. O subtópico 2, tá? O tópico 4, o tópico 2, né? Mas o subtópico 4. Em Tito 2, do 11 ao 14, o apóstolo Paulo descreve que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos, inclusive ensinando como devemos nos comportar para alcançar a bendita esperança, o encontro com Cristo no arrebatamento, explicitando que a salvação só é possível se a nossa fé estiver firmada em Cristo por meio da palavra de Deus. A graça de Deus nos é concedida, o que nos conduziu à reconciliação com Deus. Então, nós somos reconciliados através da graça. É a graça de Deus, é o favor não merecido. Nós não merecemos, mas fomos abençoados. Hoje usufruímos de algo que nós não tínhamos o direito. Isso é a graça de Deus. E foi ela que nos conduziu, nos reconciliou. Nós vemos a graça de Deus sendo, né, presente na ação de Jesus Cristo ao morrer por nós na cruz. A graça de Deus nos concede o perdão dos nossos pecados, nos aproximando de Deus. Lição de vida: a experiência recebida através da ação da graça de Deus, nos perdoando e nos reconciliando com Deus, nos tornando a sua igreja, é o que nos estimula a realizar a missão evangelizadora recebida, a salvar os pecadores, nos livrando da condenação, da condenação que estão destinados a todos que não têm a Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós precisamos entender que um dia nós fomos alcançados pela graça, um dia alguém pregou para nós, um dia alguém olhou para nós, ofereceu, né, a palavra, pregou, nos ensinou o caminho. E hoje nós estamos aqui usufruindo de uma vida espiritual,
se hoje nós temos aqui uma família cristã, se hoje nós usufruímos desse espaço espiritual, nós temos comunhão com os nossos irmãos, foi porque um dia alguém se preocupou conosco, alguém falou de Jesus para nós. E hoje nós precisamos continuar. Então essas lições e essa lição, ela vem, irmãos, para poder ser um estímulo, uma motivação para você e para mim, que de repente estamos ainda parados. E nós precisamos dar fruto. Nós somos frutíferos. Então nós somos uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E essas águas é o Espírito Santo. Essas águas é Deus, é a presença de Deus entrando dentro de nós. E naturalmente, se nós somos plantados junto a esse rio espiritual, nós vamos dar frutos espirituais. Mas se nós não estamos dando frutos espirituais, provavelmente existe alguma coisa impedindo, algum problema impedindo esses frutos de crescerem, de se desenvolverem. Então eu e você, nós precisamos começar a nos preocupar. O que eu estou fazendo? Será que eu estou pregando o Evangelho? Será que eu estou anunciando Jesus? Eu preciso fazer. Eu preciso incentivar os meus irmãos. Se eu já faço, agora eu preciso incentivar aos meus irmãos a também fazerem isso. Eu não vou criticar, eu não vou apontar, eu vou incentivar, eu vou ser um incentivador, um motivador. Nós precisamos de pessoas espirituais para motivar outras pessoas a pregarem o Evangelho. Porque entenderam que se hoje elas são pessoas salvas, se são pessoas que foram remidas, os seus pecados foram perdoados, foi porque alguém pregou, alguém falou de Jesus para ela. E hoje ela tem uma vida plena com Cristo. E agora essa pessoa precisa continuar essa missão que foi dada a todos aqueles que servem a Jesus. Isso é muito importante e é tarefa que eu e você precisamos fazer. A aplicação na vida diária. A Bíblia nos ensina que a salvação de Deus operada em nós e por meio de nós através da graça. A grandeza desta lição e tema está no fato de a misericórdia perdoar e a graça justificar. A misericórdia remove a culpa e a pena. A graça imputa a justiça. A misericórdia salva do perigo. A graça proporciona uma nova natureza. Conclusão: só existe sentido e valor a missão evangelizadora da igreja se esta for regada de amor, misericórdia, recheada da graça, conduzida à fé salvadora em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos preocupar com isso, de continuar anunciando ao Senhor, porque a misericórdia e a graça do Senhor, como diz aqui, a aplicação, que a misericórdia ela traz o perdão, a graça justifica, a misericórdia remove a culpa e a pena, a graça imputa a justiça, a misericórdia salva do perigo, a graça proporciona uma nova natureza. E nós precisamos anunciar isso, porque tem pessoas achando lá no mundo que não existe mais solução para elas, que a situação em que ela se encontra vai ser assim para sempre. Não tem nenhum fio de esperança, mas a esperança, ela está na palavra de Deus, e ela deve ser anunciada por mim e por você. Nós precisamos chegar a essas pessoas e anunciar o Evangelho, e falar que Jesus é um Jesus que transforma, é um Jesus que liberta, é um Jesus que batiza com o Espírito Santo, é um Jesus que leva para o céu. Você não precisa ficar meia hora falando com a pessoa. Se você apenas chegar até a pessoa e falar assim: olha, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Se a sua pregação for essas 4, 5 palavras, eu creio, eu tenho certeza que é o suficiente para que essa vida entenda que verdadeiramente a salvação só vem por meio do Senhor Jesus. Então, fique com essa palavra, com esses comentários. Incentive os seus alunos
a pregarem o Evangelho, a entenderem que a misericórdia e a graça, elas vêm para poder fazer com que esse homem que estava afastado, ele volte-se para o Senhor. Essa palavra está no nosso lábio e nós precisamos anunciá-la, porque Deus, com certeza, a seu tempo, vai pedir conta. Então, nós precisamos anunciar sobre Jesus. Conclusão, nós já lemos, e eu deixo para os irmãos o texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Essa lição é uma lição um pouco menor, então nós fomos bem objetivos aqui, até para não enfadar os irmãos. Os textos, as referências estão aqui, eu falei algumas, mas os irmãos podem estar lendo em casa, com mais calma, todas as referências, para enriquecer, né, para que você tenha aí mais conteúdo para trabalhar durante a sua aula. Que Deus possa te abençoar nesse momento, né? De repente você vai assistir essa live de manhã, de tarde, de noite, não sei, mas que no momento que você ouvir todos esses comentários, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração, te dando ali toda a competência necessária para que você venha transmitir essa lição e o Espírito Santo venha trabalhar. E nesse momento nós queremos agradecer por essa oportunidade e vamos orar para poder concluir nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai amado, pelos milagres, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pelos ensinamentos, pela Tua Palavra. Senhor, nos ensina a amar mais a Tua Palavra, porque ela, Senhor, que vai nos alimentar e nos dar condições, Senhor, de ter conteúdo para poder levar os corações dos necessitados. Pai, nos ensina a pregar. Pai, nos dá paixão, nos dá amor pelas almas, que o nosso coração possa estar cheio da Tua graça, da Tua misericórdia, de compaixão, Senhor, para que possamos, Senhor, parar, Senhor, de ficar reclamando, colocando, Senhor, culpa em pessoas, mas, Senhor, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, que é obedecer, que é pregar, que é anunciar o Teu Evangelho. Toma cada vida em Tuas mãos, toma essa aula, toma todo este projeto, Senhor. E aqueles também que estão aqui nessa live, Senhor, tocando esse trabalho, Teu servo, Senhor, nosso irmão Tiago, aqueles irmãos que estão também, Senhor, por trás dos bastidores, também abençoando a nossa vida através dessa live, desses equipamentos, dessa tecnologia. Continua abençoando os Teus filhos também, toda a equipe. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.